Padre Aguinaldo, falar do Padre Eduardo é difícil, né? Verdade. Mas nós hoje temos a alegria de ter aqui conosco, pregando a palavra de Deus, esse homem que em 1969, ainda como seminarista, no dia 15 de março, recebeu uma experiência de batismo no Espírito Santo, a sua vida foi transformada. Como sacerdote, ele veio para cá e organizou, né, a primeira comissão da Renovação Carismática Católica, pregou pelo Brasil todo. Em 79, recebeu a inspiração de começar a usar os meios de comunicação para levar o Evangelho, e hoje nós temos a Rede Século XXI, e tantas outras que ele foi como que o pai, como que aquele que ensina, né? E hoje nós temos a alegria de ver um movimento impactando a igreja desse país, que esse jesuíta americano foi instrumento para trazer. Nós chamamos aqui então o Padre Eduardo Dougert. Vamos ficar de pé, vamos rezar por ele. Uma salva de palmas ao Padre Eduardo. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo, Espírito Santo. E ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. braços erguidos para o céu. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Por que será que Jesus disse que vocês não devem afastar-se de Jerusalém, mas vocês deveriam esperar a promessa do Pai? Vou ler para vocês esta passagem. Jesus ressuscitado apareceu e, comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem ali o cumprimento da promessa do Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, e vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Jesus disse, não adianta vocês irem embora, porque vocês têm que receber a promessa do Pai. Porque vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Jesus estava querendo uma conversão completa e profunda dos seus apóstolos. Jesus lembrava o que aconteceu. Fugiram da cruz. Pedro negou. Judas Iscariotes atraiu. Jesus ressuscitou. Mas algo importante tinha que acontecer na vida dos apóstolos. Uma conversão profunda que mudava a vida radicalmente destes apóstolos. Você lembra que vós sereis batizados no Espírito Santo e não aconteceu. Então vocês têm que ser mergulhados e tomados e possuídos pelo Divino Espírito Santo de Deus. Assim reunidos, eles interrogaram
Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Quer dizer que não entenderam. Não era para Cristo e a turma dele mandar embora os romanos e estabelecer o reino de Israel. Não entenderam nada. É por isso que fizeram uma pergunta disso. Algo estava faltando para eles. Jesus respondeu: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Vós sereis batizados no Espírito Santo. E o Pai vos dará poder espiritual, força de Deus Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Uma conversão profunda é do ser da pessoa. Para ter uma conversão, precisamos de um ato divino. Eu quero uma mudança. E Deus santificador entra e muda cada um de nós. Muda o ser da pessoa. Porque quando nós somos batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo penetra em todo o ser da pessoa. O Divino Espírito Santo se une com o Espírito humano. O Divino Espírito Santo muda o pensamento da pessoa, a inteligência, e a pessoa consegue conhecer Deus, ter uma experiência profunda de Deus. O Espírito Santo vem transformando o interior, as faculdades das pessoas. O Espírito Santo dá força espiritual para a vontade de sempre querer ficar firme no caminho e receber a verdade e ter a vida de Deus dentro da pessoa. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos terá poder, fortalecendo sua inteligência. Você entende as coisas. A sua vontade é fortalecida para não mais vacilar. Sua parte psíquica, acontece uma mudança. Cristo morando dentro da pessoa dá paz profunda. Você vai lembrar de tudo que o Espírito Santo falou quando o Espírito Santo toma posse da pessoa humana. E o corpo também. O corpo passa a ser templo de Deus e o próprio Cristo começa a reinar. Os apóstolos não tinham entendido o reino de Deus. Não entenderam. Agora vai ter um reino temporal dos judeus reinando e vamos expulsar esses romanos. Não. Não entenderam o que era Cristo Rei. Quer dizer, Cristo que é o dono. E nós sermos dele. Aí que está a diferença. Morremos para nós mesmos, e uma mudança radical acontece na pessoa, em que a pessoa passa a ser dele. No dia de Pentecostes foi formada a igreja, é um corpo místico. E nós passamos a ser membros deste corpo. E entendido que o membro obedece completamente o cérebro, assim é Jesus, cabeça do corpo e cada um de nós interligados pela força do Espírito Santo, porque o Espírito Santo toma posse da pessoa humana. Descerá sobre vós, penetrará em vós o Divino Espírito Santo de Deus. E nasce de novo, como Jesus falou para Nicodemos. E a pessoa consegue beber da água viva. E essa água viva
revigora a pessoa humana. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos terá força para falar, para testemunhar. A comunicação eficaz vem quando nós somos movidos, transformados, plenificados com o Espírito Santo de Deus. Força, inspiração para falar, para pregar, para evangelizar, para ser pescador de pessoas. Descerá sobre vós o divino Espírito Santo, ele vai penetrar no mais profundo do ser humano, transformando aqueles medrosos que fugiram na cruz. Pedro, que negou Jesus, não conheço, não conheço. E o Judas, movido pelo demônio que traiu. E a pessoa recebe a força do Espírito Santo para conseguir distinguir o que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Quer dizer que os apóstolos passaram 3 anos na faculdade de Jesus, e Jesus morreu, ressuscitou, estava para voltar ao Pai, e Jesus diz: vocês ainda não aprenderam. Não se afastasse de Jerusalém. Não pode ir embora de Jerusalém. Vocês têm que receber o Espírito Santo de Deus. Aconteceu com Maria. Maria cheia de graça, Maria cheia do Espírito Santo. Desceu sobre ela o Espírito Santo. E a força do Espírito Santo penetrou Maria. E Maria concebeu do Espírito Santo. A vida dela já era santa, mas ela foi revigorada, transformada, mudada pela força do Espírito Santo. E começou a vida pública dela, não é? E ela começou a falar, e ela foi visitar Isabel, e falou para Isabel tudo o que aconteceu com Isabel. E ela fez aquela oração maravilhosa, magnífica. Maria cheia de graça, Maria cheia do divino Espírito Santo. Pentecostes aconteceu com ela na anunciação. Como que vai ser isso? Não, vai descer a força do Espírito Santo. E ela fez um grande serviço para nós, de formar no corpo dela o corpo de Cristo e apresentar Cristo para nós e para o mundo. Algo aconteceu quando Jesus, carpinteiro, tinha 3 anos, foi para o Rio Jordão, recebeu o batismo plenificado com o Espírito Santo e começou a vida pública dele. Quer dizer que o que Jesus disse, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos terá força, aconteceu com Maria, aconteceu com ele lá no Rio Jordão. E quantos sinais e prodígios ele fez, pregando a palavra de Deus e curando. O que aconteceu com Maria, o que aconteceu com Jesus. Jesus disse: vocês não devem afastar-se de Jerusalém, vocês têm que esperar, é absolutamente necessário que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Esta graça é para toda a igreja, todos, cada vez mais têm que ser mergulhados pelo divino Espírito Santo. Batismo quer dizer mergulho, ou ficar submerso, como uma esponja. E o Espírito Santo penetra em todo o ser, transformando, mudando a ser. Convertei-vos, uma conversão, uma mudança radical, em que nós somos transformados em membros do Cristo. Aconteceu comigo. 48 anos atrás, eu fui batizado no Espírito Santo. E antes eu não conseguia falar em público. Desceu sobre mim o Espírito Santo
e mudou a minha vida e comecei a pregar a palavra de Deus. Comecei a rezar com pessoas que também receberam a bênção. Pregava durante todos os anos 70 e depois veio a inspiração de Deus para pregar mais e mais. Montamos uma produtora que passou a ser um canal de televisão para pregar mais e mais e mais. E Deus nos ensinou a como usar a televisão. Usamos a televisão, não é? E agora estamos utilizando a internet. E agora estamos falando e treinando. E temos um grupo de comunicadores aqui. Estamos partilhando com eles as graças que nós recebemos. Desceu sobre nós o Espírito Santo e nos dá força para treinar outras pessoas, para evangelizar outras pessoas, não apenas aqui, mas pelo mundo inteiro. E essa TV quer servir todas as TVs do mundo inteiro. Agora, as palavras de Jesus são muito importantes. E as últimas palavras de Jesus, como a última palavra de uma pessoa que está para morrer, e chama todo mundo e diz, isto é a coisa mais importante. E Jesus disse, vós sereis batizados no Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito Santo, vocês têm que pedir. E mais uma vez, como a conversão é aquilo que eu desejo, mas é um ato divino, o derramamento do Espírito Santo é também um ato divino. Versículo 9. E dizendo isto, Jesus elevou-se da terra. É a ascensão à vista deles, e uma nuvem o ocultou dos seus olhos. Cumpriu a missão. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. E ele voltou. Lá no cenáculo, o Cristo, ressuscitado glorioso, derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre as mulheres, 120 pessoas. Jesus mandou esperar o batismo no Espírito Santo. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Os apóstolos, Maria e as mulheres e algumas outras pessoas. E Maria começou a pregar. Dá para você imaginar a pregação de Maria? Maria evangelizadora, mãe da igreja. Ela é mãe da igreja. Quer dizer que foi Maria, mãe da igreja, que ajudou a nascer a igreja. Porque ela pregava, ela testemunhava o que aconteceu com ela quando era jovenzinha. E o anjo apareceu e ela perguntou, mas como que você é mãe? Descerá o Espírito Santo. E Maria partilhou que ela era virgem, sempre virgem. Que ela viveu a virgindade com José, que ela dedicou a vida dela para servir Deus
durante toda a vida, que durante toda a vida ela sentiu a força do Espírito Santo, e o que aconteceu com ela, Jesus prometeu, para todos vocês que estão aqui no cenáculo comigo. A fé vem de ouvir a pregação do Senhor, a palavra das outras pessoas. Maria, pregadora, evangelizadora, e as pessoas começaram a acreditar. Naquele cenáculo, Maria fez uma oração de conversão e exortou as pessoas para perdoar Judas Iscariotes, para perdoar-se a si mesmo, porque fugiram da cruz. Ela fez um serviço muito importante com Pedro. Pedro, perdoa-se, porque você negou 3 vezes. E Maria preparou o caminho para nascer a igreja com o derramamento do Espírito Santo. Naqueles primeiros dias lá no cenáculo, estavam tristes e derrotados e chateados e magoados. E Maria conduziu o grupo de oração para louvar e adorar Deus. Porque Maria era verdadeira adoradora, adorando sempre em espírito e em verdade. E Maria escutava a voz de Deus e pregava, incentivava. Levava as pessoas para um louvor profundo. E aquele povo começou a ser verdadeiros adoradores como o Pai deseja. E as pessoas perdoaram Judas. Perdoaram-se a si mesmo. Receberam o amor e a misericórdia de Deus. Pararam de focalizar sua atenção em si mesmo e começaram a clamar e pedir: ó Jesus, você prometeu o Espírito Santo. Nós somos pessoas fracas, eu não sei, não consigo, não posso. E naquela humildade, coisas maravilhosas começaram a acontecer. Nós temos que lembrar que aquele cenáculo era trancada. Janelas e as portas fechadas por medo dos judeus. Dá para você imaginar o calor? Dá para você imaginar uma sala abafada, cheirando corpos que não tomaram banho? Não era muito gostoso, não. Mas esquecer de tudo, começar a louvar e adorar e bendizer o nosso Deus. Conseguiram fazer uma eleição de Matias para substituir Judas Iscariotes. E nós conhecemos, muitos de nós, Atos 2, 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, a festa de celebrar a safra, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fechado, trancado, abafado, com calor. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Como se fosse um vento. Como é que pode ter um vento numa sala fechada? Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo. As línguas deles ficaram de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram totalmente cheios do Divino Espírito Santo. Completamente plenificados pelo Divino Espírito Santo. Aí que está o ato divino de mudar pessoas, de transformar pessoas. Pessoas agora cheias do Espírito Santo. Ficaram completamente mergulhados e tomados e possuídos pelo Divino Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Quer dizer que aquela adoração passou a ser uma adoração espiritual,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pessoas mudadas, pessoas transformadas. Pareciam que estavam embriagados. E as pessoas que estavam do lado de fora começaram a entender: o que é isso? Eles estão cantando em minha língua, louvando e adorando e bendizendo Deus. Verdadeiros adoradores, adorando Deus em espírito e em verdade. Aconteceu comigo o dom de línguas. E como tem feito bem durante esses 40 anos de rezar desta maneira maravilhosa. É uma humilhação das faculdades. E quando nós somos pobres e humildes, Deus nos fala. Quer dizer que o louvor e a adoração está ligado também com a escuta. Foram plenificados com o Espírito Santo e começaram a ouvir a voz de Deus e veio pensamentos de Deus, veio a vontade de Deus. Começaram a lembrar tudo que Jesus disse, mudou. Uma transformação aconteceu na vida daquelas pessoas. E nós temos o caso de Pedro. Pedro que negou. Pedro que fugiu. Agora nós temos um Pedro diferente. Pedro, pondo-se de pé, em companhia com os 11. Agora nós temos um grupo unido, liderado pelo nosso primeiro Papa, Pedro, com voz forte, começou a pregar. A pregação. Como Maria pregou no cenáculo, Pedro começou a sair. Saíram do cenáculo e foram para a multidão que estava lá fora, e Pedro teve a coragem de começou a pregar. E que pregação fantástica! Não estão embriagados, não. Não, mas o que aconteceu ali foi previsto pelo profeta Joel, acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala. Aqui nós temos um Pedro forte, um Pedro cheio do Espírito Santo, um Pedro totalmente mudado. Derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. E Deus ainda quer derramar o Espírito Santo sobre todo ser vivo. Profetizarão vossos filhos e filhas. Vossos filhos e filhas vão escutar a voz de Deus, receber mensagens de Deus e transmitir estas mensagens às outras pessoas. Os vossos jovens terão visões. Os vossos jovens vão ver o futuro glorioso, vão ser animados, incentivados para mudar as coisas, porque vão visualizar o reino de Deus. Sobre os meus servos e servas, derramarei naqueles dias do meu Espírito Santo e profetizarão. O profeta Joel, no Antigo Testamento, já declarava o que aconteceu naquele dia de Pentecostes. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Quando o Senhor está reinando, porque coloca o Espírito Santo nas pessoas. E o Espírito Santo coloca o Rei dentro do centro da pessoa. Venha a nós o vosso Rei. O que aconteceu no dia de Pentecostes? E as pessoas ficaram cheios do Espírito Santo, cheios de amor divino. Coisa mais gostosa é de ser plenificados, mergulhados no amor divino. Grande e glorioso dia do Senhor.
e todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. A pessoa pede, e um ato divino acontece. A salvação, a libertação. Você sabia que Jesus é especialista em tirar o mal? Ele é o Salvador. Mas Ele é especialista também em nos planificar com bem. Ele tira o mal, Ele nos enche com o Espírito Santo e com uma vida nova. É uma coisa expulsar o mal, e outra coisa ficar cheio do divino Espírito Santo e uma vida nova. Aquela pregação foi muito forte, mas muito, muito forte. Irmãos, versículo 29, Atos 2, 29, irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza, do patriota David, dizemos que morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dia seus descendentes seriam colocados no seu trono. E, portanto, a ressurreição de Cristo, que ele previu e anunciou por essas palavras, ele não foi abandonado na região dos mortos, e a sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado à direita do Deus Pai, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou o Espírito Santo, como vós vedes e ouvis. Jesus ressuscitado voltou à direita do Pai e derramou o Espírito Santo. E Ele continua derramando o Espírito Santo sobre nós, pois Deus pessoalmente, por David pessoalmente, não subiu ao céu. Todavia disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, mas Ele é o Cristo. O Cristo é cheio do Espírito Santo, o ungido que unge as pessoas. Unge, planifica com o Espírito Santo de Deus. Aquela pregação mexeu profundamente com aquele povo. Ao ouvirem essas coisas, ficaram impungidos no íntimo de coração, indagaram Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, pede perdão, renuncia o mal, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês que estão cheios de pecado, maldade, peça perdão, peça uma mudança radical na sua vida, e Jesus perdoa, e depois Jesus planifica você com o Espírito Santo, pois a promessa é para vós, o Espírito Santo é para vós, para vossos filhos, para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. E ainda com muitas outras palavras, Pedro exortava as pessoas dizendo: salvai-vos do meio desta geração perversa. Peça perdão, renuncia, pede uma transformação radical na sua vida.
mudando o coração, mudando a sua mente, mudando suas prioridades, morrendo para o pecado, entregando-se radicalmente a Deus. Arrependei-vos, salvai-vos do meio dessa geração perversa. E os que receberam a sua palavra foram batizados. Batizados na água para o perdão dos pecados. Mas estas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Uma pregação de Pedro mudado, batizado no Espírito Santo. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número dos adeptos. E aqueles apóstolos perseveraram na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, na fração do pão, na Eucaristia, na oração. Muitos sinais e prodígios foram feitos por aqueles primeiros cristãos. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Versículo 46. Unidos de coração. Unidos, porque eram um corpo místico. Jesus Cristo, cabeça, rei. Eles, membros. Frequentavam todos os dias o templo, partiam no pão das casas e tomavam comida com alegria e singeleza de coração, louvando e adorando Deus. Verdadeiros adoradores. Louvavam e escutavam a voz de Deus, e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam no caminho da salvação. Aquelas pessoas poderiam dizer, como Jesus, o Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Espírito Santo nos ungiu, e o Divino Espírito Santo nos transformou. É para você, é para todos. A plenitude do Espírito Santo que muda radicalmente as pessoas. Sereis minhas testemunhas. Quem vai testemunhar? O Espírito Santo agiu na sua vida? Sereis minhas testemunhas. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Você me diz seu nome, tá? E a tua experiência de Deus diante daquilo que o padre acabou de pregar para nós. Meu nome é Geise. Eu sou da Bahia, numa cidade chamada Itororó. E lá, experimentando já na Igreja Católica, esse caminho com Jesus, já conhecia o Senhor. Mas numa experiência que eu fiz em Eunápolis, na Bahia, nós participamos de um retiro, no final de semana, Seminário de Vida no Espírito Santo. E naquele dia, naquele lugar, eu recebi a força do Espírito Santo. E a partir daquele dia, aquele vazio, aquela busca que tinha dentro de mim, ela foi preenchida de uma tal forma que eu assumi a missão que Deus tinha para mim. E por isso eu, todos os dias, faço a experiência de clamar sem cessar essa força do Espírito Santo. Porque eu acredito que a força do Espírito Santo me leva além e me leva a ser aquilo que Deus quer dentro da renovação carismática, na diocese onde eu estou, no ministério que o Senhor me confia. O batismo no Espírito Santo mudou a minha vida e tenho certeza que pode mudar a tua também. Amém. Seu nome, de onde você vem e a tua experiência com essa experiência do batismo no Espírito Santo, né? Meu nome é William, sou da Diocese de Santos, e uma experiência muito grande que eu tive no batismo do Espírito Santo foi num retiro na minha diocese. Quando o padre estava falando, eu me recordei
o quanto antes do batismo eu realmente andava meio que sonolento espiritualmente. Não conhecia o que era a igreja, eu não sabia nada sobre a igreja, e num simples convite de um irmão, eu fui para esse retiro, e ali eu fui batizado, e eu despertei dessa sonolência espiritual, ao qual eu estava entregue ao mundo e aos desejos somente carnais. O batismo no Espírito, ele me trouxe uma nova experiência, me fez realmente ser uma pessoa nova, uma pessoa restaurada, uma pessoa que acredita, uma pessoa que conhecia Jesus somente através do mundo, daquilo que o mundo apresentava, e não Jesus verdadeiramente como a alegria plena e verdadeira. Essa alegria que hoje eu sinto, já há 10 anos como renovação carismática, como ministeriado no meios de comunicação, é essa alegria que hoje eu quero testemunhar. Eu quero ser esse novo João Batista. Quero ser um João Batista nos tempos de hoje, anunciando cada vez mais aquilo que Jesus fez por mim através do batismo do Teu Santo Espírito. E aquilo que Ele faz na minha família, na vida dos meus amigos, aquilo que Ele faz na minha vida, no meu trabalho, e cada vez mais me transformando. Eu quero ser, sim, sal na terra e luz neste mundo, que é o desejo do nosso Senhor para cada um de nós. Aproxima aqui, irmão. Conta pra gente o que aconteceu na sua vida, o seu nome e o teu testemunho. Sim. Sou o Tarcísio, diocese de Osasco. Eu tive a experiência com o Senhor, né, lá na cidade de União dos Palmares, em Alagoas. Eu estava na escola e aí recebi o convite, né, da dona Teresa. Ela me convidou para ir participar do grupo de oração, ao qual ela participava junto com alguns jovens. E eu assisti no canal, né, de TV da igreja, o pregador naquele dia dava o testemunho dele e falava de um batismo no Espírito Santo, né, que poderia mudar a vida daquela pessoa que estava assistindo. E naquele momento eu senti, né, acolhido por Deus, que era para mim aquele batismo, e eu fui de encontro, né, aquele grupo de oração. E chegando lá naquela igreja, o padre que pregava começava a falar de algo novo, que poderia preencher, né, o vazio do coração, poderia dar sentido à minha vida. Eu tomei posse e comecei a participar, e aí fui fazer um encontro, né, de primeira experiência, e naquele retiro eu tive um encontro com o Senhor. E através daquele encontro, o Senhor, ele começou a mudar a minha vida. Eu vim para São Paulo, acabei indo para a diocese de Osasco, graças a Deus. E lá o Senhor, ele começou a fazendo algo maravilhoso em minha vida, levando às faculdades a palavra de Deus, levando ao meu grupo de oração. E através daí, o Senhor, a cada dia, né, tem mudado a minha vida, tem mudado o meu coração. E ontem, né, num dos momentos que tivemos aqui com o padre Eduardo, ele nos falava que Pentecostes é hoje. E eu quero te dizer, irmão, talvez você tenha ligado essa televisão hoje, né? Você ligou por um acaso, ou talvez você sempre tenha assistido. Quero te dizer que o vazio que há no seu coração, só o Senhor, ele pode preencher. Eu quero te convidar a procurar o grupo de oração mais próximo da sua casa. Assim como foi na minha vida, assim como foi na vida do Padre Eduardo, na vida do Fernando, na vida dos meus irmãos aqui do Ministério de Comunicação. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem algo novo para você. É Ele que pode mudar a sua vida. É Ele que pode dar sentido à sua vida, ao seu coração. Eu quero te convidar a procurar um grupo de oração, a procurar uma comunidade. E a partir daí você fazer essa experiência. O Senhor, Ele pode tudo. Ele quer mudar o seu coração, Ele quer mudar a sua vida. Mas é necessário com que você abra. É necessário com que você permita que o Senhor venha agir no seu coração. E aí, o restante é Ele que vai te levar, é Ele que vai te guiar, vai conduzir. E daí por diante, o Senhor, Ele tem toda uma história a fazer na sua vida. Foi assim que aconteceu, né, na minha vida. O Senhor, Ele veio com o Espírito Santo e tem mudado a cada dia. Pentecostes tem acontecido também na minha vida. Ele pode fazer isso na sua também. Então, eu te convido, abra o coração e permita que o Senhor venha fazer Pentecostes acontecer hoje na sua vida. Irmã,
seu nome. Eu queria saber aquilo que concretamente o Senhor fez na sua vida como filha, como irmã, como profissional. Que você possa traduzir para nós o que o batismo no Espírito Santo fez na sua vida. Tá? Amém. Meu nome é Fernanda, sou da Diocese de Osasco, mas toda a transformação na minha vida aconteceu na Diocese de Bauru, que é onde eu nasci. Eu vou me emocionar um pouco, porque Deus ele transformou muito a minha vida, a minha história, o meu trabalho, na minha casa. Porque a gente vive dentro de nós uma busca incansável por algo que nos preencha. E até a gente descobrir o que a gente faz muitas coisas erradas, né? A gente falha com o pai, a gente falha com mãe, a gente falha com o irmão, a gente falha com os amigos, a gente falha com todo mundo. E aí teve um irmão que me convidou para participar de um seminário de vida, o Gustavo, há quase 6 anos atrás. E nesse seminário de vida, um irmão ele rezou por mim. E na oração dele, ele pedia muito isso, dessa questão de eu esvaziar daquilo que não era aquilo que eu buscava. E aí, depois daquela oração, tudo mudou na minha vida. Tudo aquilo que eu buscava começou a fazer sentido. E na oração, o irmão ele falava assim para mim: deixa Deus convencer você, né? Mais do que as palavras que a gente escuta, mas deixa Deus convencer você. E Deus ele me convenceu. E hoje eu sei o que a minha alma, o que o meu coração deseja, o que o meu coração busca. Então, tudo aquilo que eu vivia antes de coisas erradas, existe algo dentro de mim, depois desse batismo, que me impulsiona a fazer aquilo que é correto, a buscar e querer estar mais perto de Deus. E é algo que não tem como explicar, sabe? Existia uma vida antes e hoje existe outra, completamente diferente, que me impulsiona a querer estar cada vez mais perto de Deus. Então, mudou no meu trabalho, mudou na minha casa, mudou também o relacionamento, os nossos círculos de amizades também mudam, porque a nossa vida, a minha vida ela foi completamente transformada, ela foi completamente mudada. Então, eu me emociono muito, porque é como se eu fosse uma nova Fernanda, né? É como se eu fosse uma nova pessoa. E isso só explica Deus, só Deus explica. Então, tudo aquilo que eu buscava hoje é preenchido porque eu busco no lugar certo. E isso é devido ao batismo no Espírito Santo, é devido ao encontro com Deus. Amém. Meu irmão, seu nome e o que Jesus de Nazaré fez por você. Conta pra gente. Meu irmão, eu sempre participei da igreja e me lembro que em 1981 fui convidado a participar de um grupo de oração na cidade de Machado, diocese de Guaxupé. E a partir daquele momento em que eu fui participar no grupo de oração, em que eu pisei ali, em que pude ouvir a palavra de Deus da forma que estava sendo proclamada, o clamor do Espírito Santo, eu pude ser tocado, impactado por uma alegria verdadeira. A partir dali, então, eu tive a oportunidade de fazer uma caminhada com Deus. Caminhada esta que, evidentemente, teve pedras e até mesmo quedas. Mas o Espírito Santo sempre me consolou, sempre me sustentou. E, ao longo dessa caminhada, Ele tem me chamado a viver a santidade. A santidade através da mudança de comportamento. Não só através do ministério que eu exerço dentro da Renovação Carismática, lá no meu grupo de oração, na Diocese de Jundiaí hoje, mas no meu comportamento com as pessoas com as quais eu convivo, no meu trabalho, no meu lazer, mostrando para elas a presença de Deus. Muitas vezes até mesmo no silêncio, como Maria, muitas vezes mostrando a presença de Deus. Então é realmente fantástico, é maravilhoso a gente ver essa transformação que Deus faz em nossas vidas através da ação do Espírito Santo. Eu me lembro que no começo da minha vida, na juventude, eu andava muito às margens. Eu ouvia a palavra de Deus, mas muitas vezes eu não permitia que ela me transformasse. Então, a partir deste impacto, deste encontro com o batismo no Espírito Santo, a vida foi sendo transformada,
um desejo maior pela Eucaristia, um zelo pelos sacramentos, essa busca, né, pelos sacramentos, essa busca pela presença de Deus, essa certeza de que Deus está conosco, de que Jesus está em mim e de que eu preciso estar com Ele. Essa é a grande transformação que Deus tem feito na minha vida diariamente. Padre Eduardo, será que nós podemos pedir essa graça hoje sobre a vida de todos os que aqui estão e aqueles que estão em casa, né? O que aconteceu na vida dos irmãos, aconteceu na sua vida, Padre? O senhor podia pedir essa experiência para nós? Com certeza. Nós pedimos. E é Deus que age. É um ato divino. Nós estamos querendo o reino de Deus. Que Cristo seja o dono, o centro. Nós estamos querendo um ato divino. Mudança de coração, da mente e do mais profundo do ser. É necessário pedir a graça de ser dele, de ser a propriedade dele. A conversão é algo muito forte. É uma mudança radical que nós pedimos. Nós cremos na boa notícia que é possível. É por isso que nós vamos ficar em pé e clamar e pedir a força do Divino Espírito Santo. Quer dizer que nós vamos cantar e fazer um convite formal para o Divino Espírito Santo. E depois nós vamos levantar os nossos braços e convidar Jesus, batizador, coloque as suas mãos benditas na minha cabeça, para que eu seja plenificado pelo Espírito Santo.